Fala, meus amigos e minhas amigas. Nesta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, cá estamos nós para mais um vídeo. E eu vou destacar vários assuntos aqui com vocês. Na próxima segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes estará frente a frente com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O motivo? A chacina no complexo do Alemão e da Penha. E a pergunta que fica no ar: as polícias do Rio de Janeiro cumpriram as determinações do Supremo Tribunal Federal? Os policiais que invadiram as comunidades carentes do Rio estavam com as câmeras no fardamento? Indago, é só uma indagação. O governador vai ter que detalhar tudo para o ministro. Uma ação foi impetrada pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos e a Procuradoria-Geral da República fez uma espécie de questionário. Aí o ministro Moraes falou o seguinte: não, vamos aqui chamar o governador, vamos questioná-lo em uma audiência, olho no olho. Porque, segundo o deputado federal Glauber Braga, o maior bandido do Rio de Janeiro está sentado na cadeira de governador, no caso, o Cláudio Castro. O criminoso mais perigoso do estado do Rio de Janeiro está solto, está dando entrevista e está sentado na cadeira de governador no Palácio Guanabara. Assassino em série, frio, calculista, que está fazendo isso para tentar garantir uma cadeira de senador, onde ele possa se blindar do conjunto de casos de corrupção envolvendo a sua administração. Porque, senhores, os indícios de que houve uma série de ilegalidades são inúmeros. Vejam só, um deputado da extrema-direita, pastor Ottoni de Paula, ocupou a tribuna da Câmara Federal para afirmar que jovens de sua igreja foram simplesmente executados pela polícia do Cláudio Castro. Quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista, não. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto, correndo em dia de operação na favela, é bandido. Preto, com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu, é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. O que me deixa chocado é que nas redes sociais a ultradireita tem feito uma campanha assim gigante para exaltar a operação policial que resultou em mais de 130 mortos ou 130 mortes. Não se combate o crime organizado dessa maneira. Nós já sabemos disso, nós já falamos sobre isso. Se combate o crime organizado asfixiando o crime através da via financeira, pegando a cúpula, como foi feito recentemente pela Polícia Federal. Sabe quanto foi o baque do PCC? 9 bilhões de reais. Foi esse o baque da grande operação da Polícia Federal, que foi até a Faria Lima. O baque do Comando Vermelho é 10% do valor do que eles faturam por mês. E por que o senhor Cláudio Castro não aceita a PEC da segurança pública? Está com medo de que a Polícia Federal descubra relações de policiais ou de agentes de segurança, ou quem sabe até de políticos, com o crime organizado, com as milícias? Porque não é apenas o Comando Vermelho que deve ser enfrentado, mas também as milícias do estado do Rio de Janeiro. Olha o tamanho da desonestidade. A Jojo Todinho, coloca a foto dela aí. Essa senhora foi para as redes sociais para culpar o Lula. O Lula é o culpado pela mega operação do Cláudio Castro. Vejam até que ponto nós chegamos. Ela criticou
a mega operação e ao final falou fora Lula e pediu respeito aos policiais do Rio de Janeiro. Existem policiais sérios, honrados, mas lamentavelmente esses policiais honrados, às vezes eles ficam desanimados. Do que é que adianta ser sério? Nós trabalhamos com seriedade, outras pessoas não trabalham, e as pessoas que não trabalham com seriedade são ovacionadas. É mais ou menos isso que ocorre. Porque, por exemplo, se você analisa, para quem assistiu, o filme Tropa de Elite 2, teve uma cena pitoresca. Em um determinado momento, a milícia, as milícias do Rio de Janeiro, estavam tentando tomar uma comunidade. O que foi que fez a milícia? Aqui já estou me reportando ao filme. A milícia, que era composta por policiais corruptos, roubaram uma delegacia e jogaram a culpa para um traficante de uma comunidade lá do Rio. Isso no filme. Para pressionar o governador do Rio de Janeiro no filme a mandar o BOPE invadir. E assim foi feito. Jogaram a culpa para determinado setor, no caso, para um traficante de um bairro do Rio de Janeiro, de uma favela, de um setor periférico. No filme se tratava de uma favela muito grande, porque o filme conta a história justamente de como foi iniciada essa questão que envolve as milícias do Rio de Janeiro. O BOPE foi lá, entrou, matou o dono do morro, né, como é o jargão, e a milícia ocupou. Ou seja, a milícia utilizou do Estado para ocupar uma comunidade. Eu faço esse paralelo aqui para dizer o seguinte, por exemplo, suponhamos que o Estado consiga retomar o Complexo do Alemão, consiga retomar a Penha. Será que nós teremos condições e políticos honestos para começarmos a investir em educação? Ou vai sair uma facção criminosa para entrar outra? Com apoio do Estado. Vocês estão compreendendo? Então, a meta é asfixiar os cabeças para, na realidade, faltar combustível para os que estão embaixo. Faltando combustível, entre aspas, vai faltar arma, vai faltar droga. Por quê? Porque lá em cima está tudo bloqueado. E a PEC da Segurança Pública trata justamente disso. Mas a extrema-direita não quer. Sabe por que a extrema-direita não quer? Amigos e amigas, porque como falei em vídeos anteriores, eles vivem dessa pauta de fazer da segurança pública um trampolim para chegar à Câmara dos Deputados. E lá na Comissão de Segurança Pública, por exemplo, discursos populistas que não resolvem nada. Aquele Rodrigo Pimentel passou o dia todo ontem na CNN e outros canais de TV e fazendo os seus comentários tendenciosos, porque esse senhor é um bolsonarista, e metendo o pau no ministro Ricardo Lewandowski, e metendo o cacete no governo Lula, e citando o estado da Bahia, citando o estado do Ceará, que são estados governados pelo Partido dos Trabalhadores. Que a polícia não conseguia mais entrar nas favelas, que a criminalidade está muito grande. Ô senhor Rodrigo Pimentel, o que foi que o Bolsonaro fez pela segurança pública? Me diga aí, por gentileza. O Bolsonaro foi presidente 4 anos. A direita, a extrema-direita, comanda o Rio de Janeiro há muitos e muitos anos. Por que é que o problema persiste? Por que é que o senhor não fala que o Rio de Janeiro está sendo comandado pela extrema-direita e o problema persiste? E foi nos governos da extrema-direita onde as milícias se fortaleceram e o Comando Vermelho também. Por quê? Mas o Bolsonaro não era bom? Aí você vem querer culpar o Lula, que estava no exterior, porque não comentou a PEC da segurança. Ah, o ministro Ricardo Lewandowski não entende de nada. Não entende como é a luta urbana. Não cabe ao ministro da Justiça entender isso. Cabe à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Olha só. Primeiro, o governador é contra a PEC da segurança. Depois ele manda um ofício e pede blindados. Mas não quer GLO, mas quer os blindados. E isso é inconstitucional. O ministro da Defesa, José Múcio, perguntou ao advogado-geral da União se isso era permitido. Não é permitido, só se fosse instalado ou anunciado uma GLO que é a garantia da lei e da ordem.
e o governo federal intervisse na segurança do Rio de Janeiro. Mas o secretário de Segurança Pública, na entrevista que prestou à Globo News, afirmou: não, nós não queremos GLO também não, porque senão vão dizer que nós somos incompetentes. E precisa ainda de qualquer tipo de prova para saber que vocês são uns incompetentes? É isso mesmo? Vocês são incompetentes do início ao fim. Esse governador Cláudio Castro é um despreparado, que está fazendo propaganda e usando as pessoas para tentar uma eleição para o Senado da República. Agora, se o povo de fato se unir, este indivíduo não ocupará uma cadeira no parlamento, no Senado Federal. Porque nem falar essa criatura sabe. Esse indivíduo nem falar sabe. Ontem, quando eu estava assistindo a coletiva dele, me deu nojo, náuseas desse indivíduo. Guilherme Boulos tomou posse como ministro da Secretaria do Governo Federal, Secretaria da Presidência da República, e fez um comentário que me chamou bastante atenção. Orgulho de fazer parte do governo do presidente que sabe que a cabeça do crime organizado desse país não está no barraco de uma favela. Muitas vezes está na lavagem de dinheiro lá na Faria Lima, como nós vimos na Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Tá aí a fala do deputado federal Guilherme Boulos, e eu queria chamar a atenção do ministro Alexandre de Moraes, porque as coisas não estão funcionando bem, ministro. A Defensoria foi impedida de fazer a perícia nos corpos dos mortos em operação do Rio de Janeiro. É isso que está acontecendo. Atenção, ministro Moraes, atenção, Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet. Prestem atenção, porque ilegalidades já estariam sendo praticadas pelos atuais governantes após esse episódio que levou, repito, à morte de mais de 130 pessoas. Que a Jojo Todinho diz que é culpa do Lula. Que o Rodrigo Pimentel coloca a culpa no governo federal. Tenham honestidade. Tenham honestidade. O controle que a Defensoria quer é para que nós melhoremos aí a qualidade dessa perícia com um olhar de outros peritos que podem trazer, sim, uma melhor análise das circunstâncias, já que parte do local, né, não foi preservado, como está claro quando a gente vê nas matas que os corpos foram encontrados. Então, o corpo dessas pessoas é que vai dizer, né, o que efetivamente ocorreu. A quem, né, vale impedir o acesso da Defensoria a esses corpos. Nós já pedimos também as câmeras corporais dos policiais para que haja, né, um controle dessa atuação. Ninguém aqui está acusando ninguém, mas é muito importante que haja uma ampla sindicabilidade, né, de como se operaram essas mortes, e para isso é imprescindível também a presença da Defensoria Pública, que inclusive é parte na DPF, que busca efetivamente a redução da letalidade policial no nosso estado. Tá aí para vocês entenderem a gravidade da situação. Uma outra narrativa que precisa ser desmontada e que é dita de forma repetida pela extrema-direita é de que a esquerda defende bandido. A deputada federal Benedita da Silva foi governadora por 9 meses do Rio de Janeiro. E foi na gestão dela que Fernandinho Beiramar foi preso. Foi na gestão dela que Elias Maluco, aquele que matou o Tim Lopes, jornalista da Globo, foi pra cadeia. E não precisou massacrar as pessoas da periferia, não. E eu fico assim triste com preconceito, porque quando eu começo a olhar, por exemplo, o Twitter, começo a olhar o Instagram, começo a olhar o próprio YouTube, em canais de extrema-direita, só pra observar, e eu vejo que existem tantas pessoas comemorando a morte de mais de 130. Ah, só os 4 policiais, o restante matem mais, matem mais. Sem nem saber se aquela pessoa de fato está envolvida com a criminalidade ou não. Eu peço para os profissionais sérios da segurança pública do Rio de Janeiro. Existem muitos homens sérios aí. Existe uma grande parte que é bandida, mas existe uma parte ainda séria. Continuem trabalhando seriamente. Se unam a instituições sérias como a Polícia Federal, comandada de forma excepcional pelo Dr. Andrei Rodrigues Passos. E a PF tem que começar a investigar essas organizações criminosas e a ligação dessas organizações, milícias e Comando Vermelho, com políticos. Nós queremos saber. Olha só o que a Benedita falou em relação à prisão desses criminosos que citei anteriormente. Eu fiquei 9 meses como governadora do estado do Rio de Janeiro. E peguei Fernandinho Beiramar, peguei a morte do Tim e também o Elias Maluco.
sem dar um tiro na comunidade. Na mesma comunidade, no Alemão, onde eles estão fazendo essa coisa toda. Tá aí a deputada federal Benedita da Silva. Ô, caro amigo editor, na tela, por favor, essa manchete que eu queria destacar. Lula diz que não tolera as facções e defende cada vez mais rigor no combate ao crime organizado. E o Lula tem autoridade, porque foi pra cima do PCC, coisa que o senhor Tarcísio de Freitas não faz. Ao contrário, é narrativa por cima de narrativa. Não, o PCC não tem nada a ver com essa questão que envolve o metanol. Vocês viram a defesa, assim? Todo mundo ficando sem entender. Ora, por que o governador se antecipa tanto para dizer que o PCC não tem nada a ver? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira, dia 30, um combate cada vez mais rigoroso contra o crime organizado e as facções. Aqui abro aspas. O governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais vigor, disse o presidente. Mais cedo, Lula sancionou a Lei 15.245/2025. O texto, de acordo com o presidente, aumenta a proteção a agentes públicos que combatem o crime organizado e endurece as punições a quem tenta dificultar estas investigações. A lei prevê punição para quem contratar a prática de violência ou grave ameaça a agente público, advogado ou testemunha no âmbito de processo contra a organização criminosa com pena de 4 a 12 anos de prisão. Não são palavras, são ações. Você consegue encontrar os defeitos e os pontos positivos de um político pelas ações e não pelas palavras. Por exemplo, essa lei aqui é de autoria do Moro. Cadê aquele pacote anticrime do Moro? Na época em que o Bolsonaro foi presidente da República, cadê? Cadê aquele pacote anticrime? Que não resolveu nada. Agora a PEC da segurança resolve. Basta o senhor Hugo Mota colocar para votação. Basta o relator destravar o senhor Mendonça Filho. É isso que nós queremos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, rapaz, deu uma declaração assim, olha, foi uma rajada. Dino que foi vítima de mais uma fake news. Fizeram uma postagem nas redes sociais insinuando de que ele havia criticado os policiais e havia defendido a desmilitarização das polícias e muita gente acreditou, inclusive policiais acreditaram. Pelo amor de Deus, precisou ele ir a público para desmentir uma sacanagem dessas. Mas ele falou corretamente. Corpos encontrados em mata, não, isso não faz parte de um Estado de Direito, como é o Brasil. Tomei a palavra apenas para lembrar aquilo que disse bem no início e que é relevante nessa reflexão. É o uso moderado, necessário e proporcional da força. Porque imaginemos, às vezes, a ideia que o mero descumprimento da ordem policial justifica o uso da força. Sim, desde que seja proporcional, moderado. O exemplo clássico, horrendo. Um cidadão encontra uma barreira policial. Por alguma razão, a ultrapassa. Acontece. Motoristas, bem ou mal intencionados. É razoável e, portanto, uso legítimo da força sem nenhuma outra reação, a não ser aquela de furar a barreira policial, o policial tirar sua arma e atirar na cabeça do motorista. Nós temos jurisprudência farta dizendo que não. E esses eventos todos, essas tragédias todas, se prestam a mostrar como nós precisamos sempre cuidar de uma teoria geral da ação policial, sobretudo, evidentemente, no plano político, e procurar solucionar os casos concretos. Foi o que eu busquei nesse caso, mostrando uma posição institucional nossa que não é nem de impedir a ação da polícia, nunca foi, mas, ao mesmo tempo, não é de legitimar um vale-tudo com corpos estendidos e jogados no meio da mata, jogados no chão. Porque isso não é Estado de Direito. Amigos, peço perdão pela demora, né, porque são muitos conteúdos, mas eu queria lembrar que nós tivemos a posse do ministro Guilherme Boulos, agora na Secretaria-Geral da Presidência da República, e ele afirmou que vai conversar com todo mundo, vai partir para cima, vai partir para as ruas, e o Boulos será uma peça preponderante no projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta é dialogar com todo mundo, não só com quem já concorda com a gente. Dialogar com os entregadores de aplicativo que estão aqui representados, com os motoristas de Uber, junto com meu companheiro e liderado pelo meu companheiro Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Dialogar com os pequenos empreendedores, dialogar com a população em situação de rua, dialogar com o povo das periferias desse país.
com católicos, com evangélicos, com gente de todas as religiões. Porque a gente sabe que as políticas que mudam a vida das pessoas, elas não nascem só de palácios e só de gabinetes. Elas nascem do povo, dos territórios populares, elas nascem das ruas. O presidente Lula sabe muito bem disso. Eu peço para que vocês fiquem atentos, abram os olhos, abram bem os ouvidos, olhem para os lados, raciocinem. Uma operação que mata 130 pessoas, que não apreende R$1 de uma organização criminosa, não é uma operação séria. Não é uma operação voltada para combater o crime organizado. É apenas uma operação para sair em manchete de jornal e o governador fazer a campanha dele em cima do sangue das outras pessoas. Inclusive de policiais. Veja só essa manchete aí na tela. Uma mãe revoltada com o governador Cláudio Castro. Vejam aí. Uma mãe de um policial revoltada com o senhor Cláudio Castro. Volta aqui comigo. Não caiam no conto do vigário, não. Esses elementos da extrema-direita são canalhas. A narrativa deles é falsa. E caberá ao Supremo Tribunal Federal observar se o senhor governador feriu o que foi determinado pela Suprema Corte. Se feriu, se descumpriu, terá de pagar. E ele precisa ter uma punição severa. Porque se essa moda pega, meu irmão, aí eu digo uma coisa pra vocês. Vai ser uma matança, assim, desenfreada. O Brasil vai executar, vai ter pena de morte no Brasil. Não, eu vou ter que matar para que eu possa ganhar a eleição. Vai ser mais ou menos assim. E vocês da extrema-direita, Rodrigo Pimentel, comentarista, cria vergonha, Rodrigo, e fala pro teu público, o público que te assiste, que é a extrema-direita que comanda o Rio de Janeiro. Fala pro teu público que já teve intervenção federal no Rio de Janeiro, no governo de Temer. Fala pro teu público que Jair Bolsonaro passou 4 anos na presidência da República. Fala pro teu público que Lula foi o presidente da República que buscou resolver o problema e combater com seriedade o crime organizado, e a PEC da segurança tá lá. Deixa, rapaz, dessa conversinha fiada, viu? Deixa dessa conversinha fiada, porque as pessoas já estão enxergando quem de fato você é no que se refere a esses comentários tendenciosos e alguma das vezes eu poderia até falar desonestos. Jojo Todinho, cria vergonha na cara também. Nicolas, Gustavo Gaia, não vou pedir nem vergonha na cara desses aí, porque esses aí, né, já perderam faz muito tempo. Ao final do vídeo, eu queria mostrar a vocês o mapa do Brasil. Essas fornecedoras aí são as fornecedoras de energia elétrica de cada estado da federação. E você pode pagar muito menos na sua conta de energia. Pode voltar comigo aqui. Basta você migrar para a iGreen Energy. Você não vai pagar rigorosamente nada. A Lei 14.300 está aí e já está vigorando. A iGreen Energy vende energia barata, 15%, e tem estado que o desconto chega a 20%. Eu vou mostrar agora a minha última fatura, que chegou esse mês. Veja o desconto que eu tive na iGreen. Uma conta rápida que fiz, em um ano eu vou economizar quase R$2.000. E você pode economizar também. João, invisto quanto? 0. João, tem obras na minha casa? Não tem obras. É sem investimentos, é sem obras, é sem instalações. Como é que eu faço? Você vai agora na descrição do vídeo, por favor, editor, na tela. Tá aí, caso você queira se tornar um cliente, é o primeiro link, certo? Você vai conversar com a equipe do Hernani e do Renato Cardoso. Aí você vai assinar o contrato digital. Depois que você assina o contrato digital, a iGreen resolve tudo para você. Entre em contato com a fornecedora, você não vai ter trabalho de nada. Aí vai ter um tempozinho aí até a transição. Ela vai injetar a tua energia diretamente da rede, não vai faltar energia na tua casa, não vai faltar nada. E a fornecedora do teu estado continua dando assistência a você. Porque você paga os impostos obrigatórios. Esses impostos, taxa de iluminação pública, né? Tudo que vem na conta de energia. Então vão ser 2 faturas. Uma você vai pagar só os impostos, a fornecedora, e o consumo de energia você vai pagar a iGreen Energy. E lembrando que a iGreen Energy, a equipe do Hernani, do Renato Cardoso, que é a equipe top 1 expansão no Brasil, está aí com a campanha de licenciados. Já pensou ter o teu escritório digital, ser um licenciado, representar a iGreen no teu estado, na tua cidade, trabalhar de forma online?
As vagas, as 100 primeiras vagas já foram preenchidas, mas você já pode ficar na lista de espera. Como faço, João? Por favor, editor, mostra aí, vai estar na descrição e é o segundo link, tá certo? Aí você entra no grupo de Zap. Entra no grupo de Zap e fica aguardando o chamado, porque novas vagas vão se abrir em breve. Lembrando que a iGreen consegue vender a energia mais barata do país porque investiu pesadamente em usinas fotovoltaicas. Energia limpa. O presidente Lula já disse, o Brasil vai liderar a transição energética no mundo. E a iGreen tem um grande peso. É a maior empresa do Brasil e uma das maiores da América Latina. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.